Olá, turma, professora Rose, trazendo para vocês a correção da atividade 11 sobre as anamorfoses e os gráficos. Então, primeira questão: quais as características das projeções cônicas? Para qual tipo de finalidade elas são geralmente usadas? Então, o que caracteriza as projeções cônicas é a própria base. Primeiro é a base que ela utiliza para transpor a superfície terrestre na sua forma real, né, na sua forma esférica, para o plano, né, que ela usa como base o cone. Então essa é uma das características. A outra característica é que nesse tipo de projeção as distorções são maiores nas áreas próximas da linha do Equador, tá? Da linha do Equador e dos polos, né? Como vocês podem ver aqui no desenho, a área mais alargada, a área próxima ao Equador, e a área mais fechada, né, é a área do cone aqui, o pico do cone. Então, onde que nós vamos ter as áreas mais deformadas. E essas deformações elas vão diminuindo nas regiões entre os trópicos, que é justamente que responde para qual tipo de finalidade elas são geralmente usadas. Elas são utilizadas para mostrar a região que se estende do leste a oeste das zonas temperadas, tanto a zona temperada do sul quanto a zona temperada do norte. Ou pequenos círculos ortogonais ou inclinados em relação ao Equador. Então, são as áreas, a finalidade delas é representar as zonas temperadas dos hemisférios. Cite 3 vantagens que as anamorfoses possuem em relação aos outros tipos de representação gráfica. Bom, esse tipo de representação, chamada de anamorfose, é bastante comum atualmente. E uma das vantagens é que, por meio delas, as superfícies territoriais de países, regiões e municipalidades, entre outras, podem ser representadas com dimensões proporcionais aos valores do fenômeno social, natural ou econômico que deseja estudar. A outra diferença, né, a outra vantagem que possui em relação aos outros tipos de representação é que elas privilegiam a dimensão do fenômeno em detrimento da forma do território onde ele ocorre. Além disso, ela tem um interesse em transmitir aspectos que não teriam o mesmo destaque em um mapa convencional. Então, são representações que valorizam, sobretudo, a informação visual. Como vocês podem ver aqui na imagem, nessa anamorfose, nós temos a população mundial representada, nós temos as cores, mas o que vai definir as áreas com maior índice de desenvolvimento humano são o tamanho das áreas, né? Então, as áreas, por exemplo, as áreas vermelhas, desenvolvimento humano elevado. Então, são áreas que estão de vermelho, né? Enquanto as áreas com médio desenvolvimento estão maiores, estão de amarelo e maiores. E as que estão com desenvolvimento muito baixo, menores ainda. Então, essa forma de representação possibilita a percepção imediata da proporção do fenômeno e do lugar onde ele ocorre na superfície terrestre. Terceira questão: qual a importância dos gráficos na linguagem cartográfica? Bom, gente, assim como os mapas, os gráficos também possuem amplo uso científico e social e possibilitam a representação e a análise dos mais diversos fenômenos e processos, como os demográficos, os econômicos e os ambientais. Então, eles são fundamentais na linguagem cartográfica. Quarta questão: cite a sequência de gráficos estudados nesta aula e suas principais características. Então, nós vimos gráfico de barras, gráficos de colunas e linhas.
Os gráficos de barras e de colunas, eles são importantes quando é necessário comparar a quantidade. Elas são representadas em retângulos horizontais, no caso das barras, ou verticais, no caso das colunas. Nessas representações é possível observar e identificar as diferenças de proporção e os contrastes existentes entre os fenômenos ou processos que cada barra ou coluna representa. Os gráficos de linhas são também denominados de evolutivos, são fundamentais quando é necessário representar o comportamento de determinado fenômeno. Então, veja bem, o que caracteriza cada gráfico? Enquanto o gráfico de barras se caracteriza por comparar quantidades, os gráficos de linhas, eles são caracterizados pela necessidade de representar o comportamento de determinado fenômeno ou processo ao longo do tempo. E por último, nós vimos os sectogramas ou gráficos circulares, também chamados de gráficos de pizza, né, numa forma mais simples. Essas construções gráficas permitem comparar as partes de um todo. Tá? Então, ela consiste em um círculo dividido em setores proporcionais a cada parcela do fenômeno ou do processo representado. Tá? Então, a característica principal desse tipo de gráfico é a representação por setores. Aí vocês podem ver aqui os desenhos, a imagem representando os gráficos que nós estudamos. Então, essa é a nossa correção da atividade 11. Espero que vocês tenham entendido a correção, revejam suas atividades, refaçam sua atividade se for necessário. Qualquer dúvida ou comentário deixe lá na nossa plataforma Classroom. Até a próxima. Beijos.